Olá, tudo bem? Professor Eduardo aqui com você. Essa é uma videoaula para você que é nosso aluno, para você que é nossa aluna do terceiro ano. Aproveite, estude. O tema é da geometria analítica e são mais alguns exercícios de circunferência, ok? Então, a gente vai tratar aqui de circunferência. Vamos colocar aqui, ó, circunferência. Circunferência. Geometria analítica. Primeiro exercício, vejam. Qual é o ponto da circunferência, aí é dada a equação, que tem ordenada máxima? Então, vamos colocar assim, ó, qual é o ponto da circunferência lambda, coloquemos aqui a equação, x menos 4 quadrado mais y mais 3 quadrado, isso aqui é o formato reduzido, né? Igual a 1. Então, qual é o ponto dessa circunferência que tem ordenada máxima? Que tem ordenada é o y, né? Ordenada, vou colocar assim, ó, o y, né? Máxima. Ou seja, o maior valor para y dos pontos que participam da formação aí da circunferência. Não é? Então, muito bem. Resolução. O que nós vamos fazer? Bom, a gente pode localizar essa circunferência no plano de coordenadas cartesianas. Então, vamos fazer isso. Resolução. Centro da circunferência. Já está no formato reduzido, o centro é 4 e menos 3. Lembre-se, são os valores para x aqui, ó, que zera esse parênteses, e o valor de y que vai zerar aqui. Tá? E o raio? O raio é raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 é aquele valor que vem no segundo membro ali, é 1. Certo? Então, vamos fazer aqui um esboço dessa situação. É mais ou menos assim, ó. Né? Aqui, ó. Então, coordenadas, então, 4 e 3, né? Muito bem. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Esse é o x do centro, 4. E menos 3 aqui, né? Então, menos 1, menos 2, menos 3. Então, isso aqui é só um esboço, né, gente? Menos 3 aqui, ó. Então, esse aqui é o centro da circunferência. O raio é 1. O raio é 1. Então, minha gente, se o raio ele é 1, vamos colocar aqui, então, mais um aqui, ó, 5. O raio é 1, né? Vamos apagar aqui, que já ficou ruim esse C aqui. Aqui, ó, aqui menos 4, Então, o raio é 1, turma. Se o raio é 1, a circunferência ela é mais ou menos assim, né? Então, é essa a ideia da circunferência. Ali é o centro de coordenadas 4 menos 3. O raio é 1. E o exercício pede, então aqui é o x, aqui é o y, aqui é a origem, né? O exercício pede o ponto, ele vai estar aqui, você concorda? Que ele está sobre o diâmetro horizontal, paralelo ao eixo x, e a maior ordenada ela acontece nesse ponto. Quem é essa maior ordenada? Se o raio é 1 e o centro está no ponto de abscissa 4, aí vem para cá, então este ponto, vamos colocar aqui, ó, ele é, a gente quer a ordenada, né? Ordenada máxima. Ordenada máxima, ordenada aqui embaixo, né, turma? É o y. O y, aliás, aqui em cima. Ô, professor, é aquele ponto ali, ordenada, não o x, né, máximo. A ordenada é o y máximo está aqui, ó. Então, esse ponto, ele tem coordenadas, vamos lá. X, tá aqui, ó, x4,
E o y? O y, menos 3, aí sobe 1, fica menos 2. Então, o ponto de ordenada máxima está aí, ó. Esse é o nosso ponto. Ordenada máxima, que é menos 2. Tá ok? Então, bem tranquilo, né? Qual é o ponto da circunferência que tem ordenada máxima? Então, tranquilo. Tá certo? Ordenada máxima é o y máximo, né? Tá joia? Tem um outro exercício aqui que a gente passa para vocês também, que ele é similar a esse. E, acreditem, é um exercício bem tranquilo também. Às vezes a gente escuta falar em ITA e acha que é tudo muito difícil, e nesse caso não é. Tá? É bem tranquilinho, é o exercício do ITA. Então, fechou? Fechou, né? Esse exercício do ITA também é igual a esse, na verdade, né? O nosso exercício 2, né? Nosso exercício 2. Pede também o seguinte, ó. Qual é o ponto da circunferência da equação que tem ordenada máxima? A mesma coisa. Né? Então, qual é o ponto da circunferência lambda que tem ordenada máxima? Né? Então, esse é o nosso exercício 2. E caiu lá no ITA. Então, vamos lá. Só que a equação agora, diferente da outra, não está na forma reduzida. Mas isso não é problema para nós. É o seguinte, minha turma, x² mais y² mais 4x mais 10y mais 28 igual a 0. Qual é o ponto da circunferência tal que tem ordenada máxima, e que ele fala também de ordenada máxima. Tá? É isso aí. Então, bem tranquilo também esse exercício, tendo em vista ali o que a gente resolveu, né? Vamos resolvê-lo, então. Resolução. Primeira coisa, está no formato geral, a gente, então, coloca essa equação no formato reduzido, porque daí certas informações necessárias e fundamentais para a circunferência ficam visualizadas. E também é legal porque daí a gente treina essa faturação, né? Então, olha lá, x², 4x. Então, a gente vai colocar assim, ó, x mais 4x. Veja que no desenvolvimento do quadrado da soma de dois termos, a gente tem o termo intermediário, ó, duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, eu vou pegar a metade desse cara aqui, ó, de 4. Eu vou pegar aqui, ó, a metade de 4 é 2, né? Então, 2, porque eu multipliquei por 2 para dar 4x, então eu pego a metade. É o carinha aqui, a gente coloca ali somando com x. X mais 2 ao quadrado. Então, x² mais 2 vezes x, 2x vezes 2, dá 4x. E aqui, turma, perceba que a gente está acrescentando, e não tem ali, a gente está acrescentando mais um termo, vão dar 3 termos, né? O quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, e mais, aí o terceiro termo, o quadrado do segundo, que é 4. Então, acrescentamos 4 desse lado, que não tinha. Vamos cuidar com isso. Tem que equilibrar a equação. A gente não pode acrescentar 4 de um lado e não acrescentar do outro. Mas, aí perceba lá, y² e aqui 10y, ok? Então, temos o seguinte, y mais 10. Y, pega a metade do 10, 5, ó. Olha lá. Fechou? Então, y² mais 2 vezes y vezes 5, dá 10y, ok? E mais o quadrado de 5, que não está por aí, a gente está acrescentando, mais 25. Igual a menos 28. Menos 28. Só que desse lado, a gente vai ter que acrescentar também 29. Ó, 25 mais 4, 29, já que a gente acrescentou no primeiro membro. Sempre lembrando, para que a gente tenha o equilíbrio, tenha, de fato, a igualdade prevista, né? Então, 29, ó, menos 28, 29, acrescento desse lado também, então 29 menos 28 vai dar 1. Né? Então, veja o que aconteceu. Se nós acrescentamos 29 de um lado, acrescentamos 29 do outro, e daí o 28 veio para cá subtraindo, e aí 29 menos 28, então dá 1. Joia? Pessoal, temos aí o seguinte, temos já o centro e
o raio desta circunferência. Então, o centro da circunferência é menos 2 e menos 5. E o raio é a raiz quadrada de 1 e é exatamente 1. Muito bem. Então, vamos fazer um breve esboço da situação, né? Isso aqui. Então, a gente está situado com esse raio e com esse centro, menos 2, menos 5, nós estamos situados no terceiro quadrante. Confere? Olha lá, menos 2 e menos 5, né? É isso? Então, aqui está o Y, aqui está o X, a origem. E aí, vamos marcar, então, aqui, ó, menos 1, menos 2. 1, menos 2, aqui, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, né? Isso. Então, menos 5, menos 2 está lá, ó. Então, minha gente, olha lá, ó. Esse cara aqui é o centro, menos 2, menos 5. O raio é 1, correto? O raio também é 1 e a outra equação também era 1, né? No primeiro exercício. Então, o raio é 1. Aqui, menos 3. Isso, né? Então, nós temos assim, ó. E aqui, né? Então, a circunferência ela é alguma coisa assim, ó. Tá ok? Então, só para a gente se situar, né? Aqui, ó, lambda. O que o exercício pede de novo? Então, vamos lá. Qual é o ponto da circunferência? Então, desenhamos a tal circunferência com o centro e o raio detectados. Que tem ordenada máxima. Ordenada máxima é o y maior. O y tem a ver com a altura. O y, ponto mais alto, ele está sobre o diâmetro vertical. Até no outro exercício eu falei que estava sobre o diâmetro horizontal. Não, diâmetro vertical, porque a gente está falando de ordenada, que é a altura, né? Então, está aqui o tal ponto. Ó. Esse é o nosso ponto P. Ponto P de destaque aí que a gente vai, então, colocar as coordenadas. Como o raio, ele é 1, aqui é menos 4, né? Então, aqui tem que ser, ó, aqui, ó, menos 4, tá? Aqui é menos 4 e a abscissa é menos 2. Então, é menos 2 e menos 4. Por que menos 4, professor? Porque o centro está no menos 5. O raio é 1, então eu subo uma unidade, fico no menos 4. Então, menos 2 e menos 4 é o ponto em questão, é o ponto de ordenada máxima dessa circunferência. Questão do ITA. Bem tranquilo, né? Acha o centro, acha o raio e localiza aqui para visualizar e ter um entendimento melhor. Né? Tudo certinho? Bacana, tranquilo, né, gente? Muito bom. Então, vamos lá. Continuando. Mais um. Vamos lá, gente. Tem mais exercício. Exercício de circunferência. Vamos ver algum exercício um pouco diferente. Um exercício diferente. Aqui, ó. Ok. Exercício 3. Vamos aí. Exercício 3 é o seguinte, turma. Bacana, né? Exercício aí com circunferência, tranquilo. Geometria analítica é bem divertido, né, gente? A gente faz, a gente se diverte e consegue até detectar, às vezes, se a situação está certa ou não, né? Fazendo ali a figura na representação no plano cartesiano, né? Muito bem. Ok. Tá. Então é o seguinte, turma, esse é o exercício 3, né? Pergunta então, uma circunferência, ela passa por 2 pontos. Então, vou colocar assim, ó. A pertence a lambda, B pertence a lambda. Isso. Aliás, por que eu vou colocar A e B assim, né? Vamos colocar diferente, né? Eu tenho as coordenadas dos pontos. Então, é menos 1 e 5. Aqui, ó, vamos fazer assim. Ó. Eu tenho as coordenadas desses pontos. Então, menos 1 e 5.
menos 1 e 5. Chamar de ponto A. Pertence a lambda. E o ponto B, que é 2 e 2. E 2 e 2 também pertence a lambda. Também pertence a lambda. Tá? É uma informação que nós temos. O centro, chamar de C, né? C. C de lambda, centro de lambda, pertence à reta. Centro de lambda pertence à reta R. Pertence a R. Vírgula. R tem essa equação aqui, ó. 2x menos y 2x menos y mais 4. Tá? 2x menos y mais 4 igual a 0. É isso aí. Isso, 2x menos y igual a... Isso aí, tá? Então, o texto é o seguinte, ó. Sobre a reta de equação 2x menos y mais 4 igual a 0, está o centro de uma circunferência, que passa por esses pontos. Tá vendo a minha sinopse, hein? Escreva a equação reduzida dessa circunferência. Então, o centro, ele está sobre essa reta, a circunferência passa por esses dois pontos, e então o exercício pede a equação reduzida de lambda. Então, equação reduzida de lambda é igual a pá. Essa é a questão, ok? Joia? Muito bem. Qual é a ideia aqui para resolver a questão? Muito bem. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos localizar esse ponto e essa reta no sistema de coordenadas cartesianas. Daí eu acho que vai ajudar bastante, né? Então, vamos lá. Resolução. Resolução. Vou fazer aqui um breve esboço. Pontos, ok. Vamos antes disso, escrever essa equação aqui em algum formato aí que seja interessante. Aquele formato que vai me indicar os segmentos com os eixos x, y. Tá? Então, temos o seguinte, ó. 2x menos y igual a menos 4. Divido tudo por esse número aqui, menos 4, ok? E aí vamos ter o seguinte, x sobre menos 2 sobre menos 4 vai dar menos 2 aqui embaixo, tá? Menos 2. Ah, não coloca o menos lá em cima? Não, coloca aqui embaixo. Essa é a informação, é o cruzamento com o eixo x, né? Menos e menos vai ficar mais y sobre 4 igual, menos 4 sobre 4 fica 1. Então, veja que formato bacana, né? Nesse formato, quando o y for 0, isso aqui desaparece, menos 2 vezes 1 dá menos 2. Aí o x, cruzamento com eixo x, é no x igual a menos 2. Quando x for 0, esse desaparece, 4. Quando x for 0, né? Esse termo desaparece, 4 vezes 1, 4, e daí o cruzamento com eixo y é 4. Né? Então, 4 menos 2. Muito bom. Isso é importante saber, né? Para a gente construir a reta. Informação importante, né? Então, nós temos alguma coisa assim, ó. Vamos ver se você concorda comigo. Então, o y está aqui, o x está aqui, aqui está a origem, e aí vamos, então, fazer as nossas marcações. Então, quando o x é menos 2, x no menos 2, aqui, ó, menos 1, menos 2, ok? E o y é no ponto de altura 4, né? Então, 1, 2, 3, 4. Então, essa reta, tem nome? Tem, a reta R, ela encontra o eixo x no menos 2 e o eixo y no 4. Aqui é menos 2 e aqui é 4. Ok, então localizamos a reta. O centro da circunferência está sobre essa reta. Certo. Ponto A, menos 1 e 5. Então,
O menos 1 ele está aqui, né? Menos 1. E 5, uma unidade a mais aqui. Então, menos 1 e 5 está aqui o ponto. Está aqui o ponto, né? Está aqui o ponto A. O ponto B, 2 e 2. Então, aqui a gente tem, ó, 1, 2, 2 e 2, então está por aqui, ó. Aqui o ponto B. 2 e 2. E o ponto A, menos 1 e 5. E aí procuramos um certo ponto que está situado sobre essa reta e que tem uma qualidade fundamental. Veja, vamos recordar. A circunferência, ela está passando por A e B. Ela deve ser alguma coisa por aqui assim, ó. Tá vendo? Ela deve ser alguma coisa aqui assim, ó. É mais ou menos isto. E o centro, ele deve estar por aqui, ó. Tá? Então, aqui está o nosso centro em alguma posição específica. E acontece o seguinte, turma. Pela definição de circunferência, a distância do centro até A é o raio, a distância do centro até B é o raio. Então, a distância de C a A é igual à distância de C a B. Ambas distâncias são o raio. Eu vou escrever aqui raio, gente, para a gente não confundir com aquele R ali da reta. Né? Muito bem. E aí fazemos o seguinte, vamos estabelecer essa distância. Lembrando o que nós procuramos, as coordenadas do centro. E aqui a gente vai envolver as coordenadas do centro. Coordenadas do centro, então, temos essa informação? Não, mas vamos colocar assim, coordenadas do centro, A e Bzinho, Azinho e Bzinho. Então, vamos lá. Distâncias iguais. Então, raiz quadrada de... Cadê o A? O A está aqui, ó. A menos menos 1, A mais 1 ao quadrado, mais B menos 5. Estou calculando aqui uma distância, certo? Estabelecendo aqui a expressão da distância entre dois pontos, entre C e A. Aqui. Raiz quadrada entre C e B. Cadê o B? B está aqui, ó, 2, 2, né? 2, 2. Então, A menos 2, B menos 2. A menos 2 quadrado mais B menos 2 quadrado. Ok? E aí elevamos ao quadrado os dois lados e fazemos sumir a raiz. Né? Tá certo? Então, vamos desenvolver esses quadrados e estabelecer aqui uma expressão envolvendo o A e o B, que são as coordenadas que a gente procura do centro dessa circunferência. Então, A mais 1 ao quadrado. A quadrado mais 2A mais 1 mais B menos 5 quadrado. B quadrado menos 10B mais 25 igual A quadrado menos 4A mais 4 mais B quadrado menos 4B mais 4. Ok? Agora, veja lá, está aqui igual, né? Igual. A quadrado dos dois lados, manda embora. B quadrado dos dois lados, manda embora. Perfeito? Então, mandou embora aqui o A quadrado com A quadrado, B quadrado com B quadrado. Tiramos coisas iguais dos dois lados, né? Então, 2A com mais 4A fica 6A. Aqui, ó. Menos 4A foi para lá, 6A. Menos 10B com mais 4B fica menos 6B. Tá joia? 25 mais 1, 26. 26 menos 4 mais 4 dá 8. 26 menos 8 dá 18, né? Mais 18. Igual a 0. E aí podemos, para simplificar o nosso trabalho, dividir toda essa turma aí por 6, né? 6, 6, 18 e 0, a gente divide por 6. Então, a nossa equação da reta, ela é A menos B mais 3 igual a 0. Então, vamos colocar aqui, ó. Equação da reta. Não está procurando a equação da reta, está procurando os coeficientes A e B, né? Então, A menos B mais 3 igual a 0. Então, temos aí uma relação envolvendo o A e B, certo?
Até aí tudo bem, né, gente? Até aí tudo bem. É... Isso, né? Isso, tá joia. Muito bem, então vamos apagar aqui, ó. Vamos apagar, ok? Uma outra informação que nós temos é a seguinte: a gente tem essa relação e tem mais uma relação que a gente vai estabelecer, que é, a gente trabalhou aqui, ó, essa distância igual a essa, ok? E daí chegamos a menos b mais 3 igual a zero, simplificando aqui por 6, né? E a outra relação é o raio que a gente conhece o raio da circunferência. A gente conhece o raio da circunferência? Não, a gente não conhece o raio da circunferência. Ah, mas não tem problema, porque a gente pode passar a conhecer o raio da circunferência. Isso, a gente pode passar a conhecer o raio da circunferência, claro que sim, né? Muito bem. Tá certo, então vamos lá. Aqui vamos apagar, ok? Então, temos essa relação. E temos mais o seguinte, turma. O ponto A e o ponto B participam da circunferência, ok. Tá certo, né? Ok. Isso. Isso. A outra equação, claro, professor, a outra equação é essa aqui, ó. Então, essa equação, reserva lá, essa equação, essa relação entre A e B, a gente está procurando as coordenadas de A e B, ok? Então, essa relação surgiu dessa igualdade aqui, ó. Dessa igualdade aqui. Ela gera essa situação, perfeito? A outra situação, ela vai surgir, porque a gente tem que ter duas relações envolvendo aí duas letras para detectar o valor delas, né? A outra, ela surge daqui, ó. O centro, ele pertence à equação da reta, ele pertence a R. Isso nós ainda não usamos. O C pertence a R, ou seja, eu pego esta equação, então, que seja, né, 2x menos y mais 4 igual a zero, e substituo o C, que é A e B. Então, 2 vezes A menos B mais 4 igual a R. Isso, aí sim, mais 4 igual a zero, aliás, perdão. Bom, então essa é outra relação que nós temos. Então, na igualdade aqui, ó, C até A é igual a C até B, essas distâncias, geramos essa relação entre A e B. E o centro, A e B, participando da reta R, ele está sobre a reta R, então ele verifica a reta R, eu substituo por A e B, certo? Então, agora, a ideia para a gente poder encontrá-los, o A e o B, é resolver esse sistema. A menos B é igual, então, a menos 3, e 2A menos B, estou passando para o outro lado aqui, igual a menos 4, certo? Então, podemos, ó, menos B, podemos, por exemplo, trocar o sinal de uma das equações ou fazer assim, ó, fazer a diferença, fazer de baixo para cima aqui, ó. Por quê, professor? Porque daí já vou ficar com A positivo, né? Aqui é maior, ó, 2 menos A. Fica A, menos B, menos ele mesmo, menos B, menos B, menos B, menos B, fica zero. Menos 4, menos 3, fica menos 4 mais 3, fica menos 1. O A é menos 1. E o B? Bom, daí a gente troca aqui, por exemplo, ó, aqui é menos 1, vem para cá, fica mais 1. Então, menos 1, né? Vem para cá, fica mais 1, menos 3 mais 1, menos 2. Menos B é menos 2, então B é 2. E, portanto, o centro da nossa circunferência é menos 1 e 2. Certo? Então, esse é o centro. Nós estamos procurando o centro e agora vamos procurar o raio. Cadê o raio? O raio, tá? O raio, cadê o raio? O raio é essas distâncias, né? A distância de C a A é o raio, a distância de C a B é o raio. Agora a gente pode trocar as letras pelos valores que temos, né? Então, vamos apagar ali em cima para poder continuar o exercício.
Então, voltando. A circunferência ela passa por 2 pontos, o centro está sobre essa reta. Então, nós detectamos agora o centro e agora vamos detectar o raio para que a gente possa escrever a equação reduzida da circunferência. Vamos fazer o seguinte, ó, turma. Então, pegar aqui, ó, o raio R, ele é a distância de C até A. Por exemplo, podia usar C até B, tanto faz. O raio é o mesmo, né? É a raiz quadrada, então, C, cadê o A? Tá lá, ó. Então, está aqui, ó. O A, menos 1, 5. O C, menos 1, 2. A distância de menos 1 até menos 1 é 0. Então, 0 quadrado. Mais. Distância de 5 a 2 é 3. 3 quadrado. Tá vendo? Estou falando em distância aqui, porque quando você pega a diferença, você está considerando a distância. Joia? Já que vai elevar ao quadrado, né? Vai ficar positivo. Então, raiz quadrada de 3 ao quadrado, que é 9, raiz quadrada de 9 é 3. Está aí o raio. Portanto, a equação reduzida, ela é... Vamos colocar aqui, então, a resposta é x menos o x do centro, então, x mais 1, quadrado, mais y menos 2, quadrado, igual ao raio ao quadrado, que é 9. Então, localizei o centro e localizei o raio elevando ao quadrado. E essa é a resposta da questão. A equação reduzida de uma circunferência que passa por A e B e tem o seu centro localizado sobre uma determinada reta, certo? Então, as distâncias CA e CB são iguais, estabelecemos uma relação entre as coordenadas do centro e a outra relação entre as coordenadas do centro está aqui, que significa o centro pertencente à reta. Aí substituímos, então, as coordenadas de C na equação da reta, né? E temos, então, duas relações envolvendo as coordenadas A e B, achamos A e B, tá lá, menos 1 e 2, e aqui calculamos o raio, que é a distância entre esse ponto e, por exemplo, o ponto A. Podia usar o ponto B também. Né? Usei ali o ponto A. Perfeito, gente? Legal? Muito bom. Então, anota aí. Bom exercício, né? Muito bem. Então, vamos fazer um outro aqui, turma, que é o seguinte, ó. Esse exercício aqui, ó, bem bom também. Bem bom. Então, vamos apagar. Você já observou, né? Tá tudo ok, né? Muito bem. Então, quarto exercício. Esse quarto exercício, ele vai tratar de inequação. E vai pedir a área de uma certa região, que é o resultado da interseção de duas inequações. Então, vamos observar como resolver. Né? Então, esse é o exercício 4, que diz o seguinte, também de vestibular, né? Π aproximadamente 3. Troque π por aproximadamente 3. Vou fazer essa troca aí para o exercício, né? E diz assim, a área formada por y menos x menor ou igual a menos 2 e x quadrado mais y quadrado menor ou igual a 4 é igual a... Muito bem. Então, turma, aqui é o seguinte, temos duas desigualdades, tá certo? Então, temos que identificar. Isso aqui representa, é uma lateral, é um lado de uma das
um dos semiplanos, que é a reta divide o plano, então é um dos lados da reta, né? E aqui é uma das regiões limitadas pela circunferência. Quando é menor, é a região interna, né? Muito bem. Então, vamos olhar para a reta. Vamos pensar nessa reta e localizá-la no sistema de coordenadas. Então, reta. A reta, turma, ela é, vou chamar aqui de reta R, ela é y menos x igual a menos 2, certo? Y menos x igual a menos 2. Vou tentar colocar, aliás, vou fazer isso, né? Colocar naquele formato que a gente colocou agora há pouco, naquele formato que a gente consegue visualizar os segmentos, os pontos em que a reta intercepta os eixos x e y. Então, vamos dividir por menos 2. Então, menos x dividido por menos 2, mais y dividido por menos 2, aqui eu só troquei, né? É igual a menos 2 dividido por menos 2. Tá? Isso pode ser feito numa equação, dividir todo mundo por um número que não seja zero. Né? Então, ficamos com x sobre 2, mais y sobre menos 2. Professor, não vai colocar o menos ali? Não, não vou colocar porque eu preciso dessa informação, que é a informação da intercepção com eixo y. Né? E aqui é o menos 2. Né? Se eu coloco lá, daí eu acho que é o 2, não é 2, né? Coloco menos para cima, né? Então, menos 2 sobre menos 2 é 1, certo? Muito bem. Então, essa é a nossa reta R. Vamos fazer aqui uma figura. Isso, né? Então, vamos fazer uma figurinha aqui para a gente poder se situar em termos de compreensão do que está acontecendo, né? Então, mais ou menos assim. Isso. Então, muito bem. O eixo x, a intercepção é no ponto, no x igual a 2. E o eixo y, a intercepção é no y igual a menos 2, né? Então, aqui, ó, 1, 2, aqui é o 2, né? E aqui, 1, 2. Aqui o menos 2 aqui embaixo, né? Então, aqui é menos 2, e aqui é 2. E temos a reta nesse formato aqui, ó. Aí a reta, né? Não gostei desse menos 2 aqui. Vamos tirar ele daqui, né, gente? Vamos colocar ele para o outro lado. Então, menos 2 aqui, ó. Menos 2. Isso. Então, tá aí o desenho da reta, né? Menos 2 e 2, tá? Muito bem. Então, essa é a nossa reta R. Agora, veja bem. Essa desigualdade, y menos x, vamos fazer o seguinte, ó. Então, voltando à desigualdade. Então, primeiro passo, eu construí a reta. Tá lá. Agora eu vou detectar qual dos dois lados é a região contemplada pela desigualdade. Y menos x mais 2 menor ou igual a zero. Certo? Então, sugestão. Você tem que decidir se é para lá ou se é para cá. Olha para a origem. A origem está ali, né? O 0, 0. Então, troque aqui, ó, o x por 0, o y por 0, que é a origem, né? Aqui, ó. A origem, 0, 0. A origem está situada nesse semiplano, não é? Em relação à divisão aqui feita pela reta, né? E aí, quando a gente troca por 0, a gente percebe o seguinte, ó, ficou 2, ficou positivo. Não ficou menor que 0. 0 menos 0 mais 2 dá 2. Então, esse semiplano, ele vai ter sempre valores positivos quando você substituir o ponto na reta. Tá certo? Ficou 2, ó. Aqui onde está a origem. Ficou 2, né? Positivo. Então, esse semiplano de baixo aqui, ó, essa região de baixo aqui, ó, essa região é que vai ficar negativo. E igual a 0 fica sobre a reta. Então, uma reta, ela divide o plano em dois semiplanos, em que um deles, quando você troca as coordenadas de qualquer ponto daquela região na expressão,
um deles fica negativo, no caso aqui ficou positivo para lá e aqui ficou negativo, tá bom? E aqui ficou zero. Então, aqui ficou positivo e aqui ficou negativo. Né? Então, o semiplano positivo é para lá e negativo é para cá, e o negativo é o que nos interessa, porque menor ou igual a zero. Ok? E o igual a zero é sobre a reta. Então, já temos uma parte da situação desenvolvida. A outra parte é em relação à circunferência. Tá certo? Então, vamos apagar aqui assim. Então, perceberam? Capturou a ideia? Qualquer ponto que você substitua com as suas coordenadas na expressão da reta, ela vai ficar negativa para esse lado e para esse outro lado, qualquer ponto fica positivo. Tá? Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte, turma. Vamos fazer agora, está pedindo uma área, né? Então, primeiro a gente vai ver essa região onde ela se situa para depois a gente calcular a área, né? Muito bem. Então, circunferência. Circunferência. Lambda. Ora, o centro dela é... o centro é 0, 0, é a origem. E o raio é a raiz quadrada de 4, que é 2. Né? E aí, para a circunferência, acontece o seguinte, porque tem a ver com distância, é uma distância comparada ali com o raio. Então, distância menor que o raio está para dentro da circunferência, na região interna, e maior está para fora. Então, aqui é menor, então está para dentro. Né? O igual é porque também funciona ali sobre a circunferência. Né? Muito bem. Então, raio 2, que está centrado aqui na origem. Né? Então, raio 2, então a circunferência, ela tem esse formato aqui, ó. Vamos construir uma ideia, né, da circunferência. Ela tem esse formato aqui, ó. Bom, então aí tracejado, visualizou. O que o exercício pede é a região de interseção. Então, da reta, da região do semiplano aqui definido pela inequação da reta, e a região daí menor que, então é a região interna. Mas a interseção das duas situações é aqui, ó, das duas regiões é aqui, ó. Percebeu? Está para cada reta e está dentro da circunferência. E também vale, no caso, vale aí a região também aqui, ó. É que aqui está pedindo área, né? Não está pedindo questão de pontos, né? Mas é essa região aqui, ó. Essa área ali, ó. Percebeu? Então, área. Área, nesse caso aí, de um setor. De um segmento circular. Área de um segmento circular. Né? Então, área de um segmento circular. O setor, não. O setor tem um ângulo central, né? Então, área desse setor, como que nós calculamos? Vou colocar aqui, ó. A área do segmento, aliás. A área do segmento é a área do setor menos a área de um triângulo. Visualizou a ideia da área aqui, ó? A área desse segmento aqui. Isso aqui está em laranja. Não sei se conseguem visualizar a cor, né? Mas é laranja aqui que eu pintei ali churei aqui no interior da região, né? Então, esse setor aqui, ó, que é um quarto de volta, menos o triângulo, que é um triângulo isósceles, né? Aí a gente tem a área prevista. Então, agora ficou fácil, né? A área, então, do segmento, é o que está achurado. Área do setor é um quarto de um círculo, então é a quarta parte de um círculo, de raio 2, né? 2 ao quadrado. E R quadrado, a quarta parte, né? Aqui, a quarta parte, né? 1, 2, 3, 4 partes, né? Então, dividir em 4, e um quarto do círculo. Menos a área do triângulo. Ora, esse triângulo, ele é um triângulo retângulo, né? Então, vou usar aqui, ó, 2 vezes 2 sobre 2, né? Então, base vezes altura sobre 2. Certo? E aí, gente, ó, aqui 4,
4 por 2 dá 2, né? Então, ficamos com o quê? Com π menos 2. Troque o π por 3. Então, aproximadamente, 3 menos 2. 3 menos 2. Aí, ó, 1. Essa é a área do segmento, área do segmento, né? Segmento é algo assim, né? Uma corda, essa região aqui é um segmento, tá bom? Então, área do segmento circular pedido, que é a região de interseção. Então, uma unidade de área. Essa é a resposta. Veja só, né, gente? O que você achou aí? Gostou desse exercício? Bacana, né? Então, aqui a gente trabalhou com inequação. Até então, a gente não tinha feito isso com essas questões aí da geometria analítica. Então, o primeiro exercício que a gente apresenta aí tratando de inequações, tá bom? E a região de interseção da inequação para que você possa calcular a área, certo? Então, bons estudos, a gente pretendia aí dar uma revisada, uma repassada e uma complementada nos estudos aí da circunferência, tá bom? Então, até uma próxima oportunidade e bons estudos. E qualquer dúvida, procure a gente, que a gente sempre vai estar auxiliando vocês, tá bom? Até mais, gente. Sucesso a todos.